É inegável que o ano de 2024 foi um ano muito especial para o mercado das criptomoedas. Tivemos a aprovação e o início de negociação dos ETFs de Bitcoin Spot, ETF de Ether Spot, passamos pela primeira vez da cotação dos 100 mil dólares americanos cada unidade do Bitcoin, e aqui no Brasil cada unidade superou os 600 mil reais. Enfim, foram diversas realizações, diversos marcos muito importantes. Mas afinal de contas, o que vai acontecer ao longo do ano de 2025? Pensando nisso, eu trouxe aqui 4 previsões pessoais minhas sobre o mercado cripto. Então, se liga aí no que vai acontecer. Antes de mais nada, eu quero pedir para você um favor. Eu quero pedir a sua inscrição aqui no canal do Cointelegraph Brasil. Eu quero pedir o seu like no vídeo. Isso é essencial para que esse vídeo seja entregue para cada vez mais pessoas e cada vez mais pessoas saibam o que é o Bitcoin, saibam o que são as criptomoedas e aprendam a entrar de uma maneira segura aqui no Brasil. Então, não deixe de se inscrever, não deixe de deixar aqui também o seu like, que isso ajuda muito a gente. Pois bem, o ano de 2024 foi um ano muito importante para o mercado cripto de uma forma geral. Que nem eu falei, o Bitcoin passou pela primeira vez dos 100 mil dólares, chegou até a all-time high, chegou até o topo histórico dos 108 mil dólares americanos cada unidade de BTC, e isso de uma forma extremamente positiva. Foram diversos fatores que levaram o Bitcoin para esse preço. Não foi simplesmente uma esticada e uma queda na sequência. Inclusive agora o Bitcoin está ali recuperando os 98 mil, lutando para voltar para os 99 mil dólares americanos pela primeira vez nesse ano de 2025. O Bitcoin está bastante sólido, assim como outras criptomoedas. Inclusive, as 4 previsões que eu vou trazer ao longo desse vídeo não se restringirão apenas ao Bitcoin. O Bitcoin ele acaba sendo o rei, na minha opinião, ele sempre vai ser o rei, ele sempre vai ser o king das criptomoedas e ele é a locomotiva desse trem, desse mercado das criptomoedas. Então, se o Bitcoin subir, é natural que a gente veja outras criptomoedas subindo. É claro que a gente pode ver também algumas outras criptos tendo uma performance em percentual melhor do que o Bitcoin. É possível. Mas se o Bitcoin cair, por exemplo, também é provável que essas outras criptos também caiam. Então, ao longo desse vídeo, eu separei aqui 4 previsões para vocês e que eu vou fundamentar um pouquinho com as notícias que a gente tem agora do mercado, beleza? E a primeira das minhas previsões é relacionada com uma criptomoeda que é top 5 no mercado nesse momento, que é a Solana. Para quem não sabe, a Solana foi lançada oficialmente ali em 2020 como uma concorrente à rede Ethereum. Ela teve um forte apoio da então segunda maior exchange do mundo, a FTX, e sofreu muito quando a FTX colapsou em 2022. Inclusive, muitas pessoas acreditavam que a Solana teria acabado ali. Eu era exposto, continuo sendo exposto em Solana, mas eu era exposto já naquela época. Só que, quando teve o colapso da FTX, eu passei a duvidar do futuro da Solana, sendo bem franco com vocês. Mas a Solana prevaleceu no final. Eles aproveitaram esse período de bear market que a gente teve depois da quebra, depois da ruína da FTX, resolveram diversos problemas que tinham na blockchain no projeto deles e agora, em 2024, eles se solidificaram como sim uma alternativa à rede ETH, à rede Ether. Inclusive, diversos protocolos de DeFi, diversas DEX, diversos NFTs e principalmente meme coins começaram a rodar em cima da blockchain da Solana. Para vocês terem uma ideia, a Solana no último ano valorizou 121% em dólar. Nesse momento, cada unidade está custando 216 dólares, mas chegou a renovar a all-time high em novembro de 2022, para ser mais exato com vocês, 22 de novembro de 2022, com cada unidade batendo 263 dólares. Ou seja, a Solana conseguiu também renovar a all-time high nesse último ciclo, nessa última parte de 2024. Para vocês terem uma ideia, o Ether não conseguiu. A Solana conseguiu renovar essa all-time high. Mas, pois bem, qual é a minha primeira previsão sobre 2025? A minha primeira previsão é que a gente vai ter lançado nesse ano, vai ser aprovado e lançado efetivamente, ou seja, as negociações vão ser iniciadas de um ETF de Solana Spot. Atualmente, já existem alguns pedidos que estão protocolados na SEC, que é a CVM americana, só que com essa atual diretoria do Gary Gensler é impossível ser aprovado. Trump foi eleito em novembro de 2024 como presidente dos Estados Unidos e uma das promessas de campanha dele era justamente demitir o Gary Gensler e colocar uma pessoa pró-cripto, pró-Bitcoin na presidência da SEC. Gary Gensler falou que não vai precisar ser demitido, ele mesmo vai sair no primeiro dia do governo Trump, que vai ser dia 20 de janeiro, e o Trump já indicou uma pessoa que de fato é favorável à indústria de criptomoeda. Então, é muito provável, na minha opinião, é questão de tempo, a aprovação de um ETF de Solana Spot.
Inclusive aqui na plataforma de aposta descentralizada, a Polymarket, que ganhou muita fama na eleição para presidente, né, dos Estados Unidos, agora em novembro de 2024, já fala que a chance está ali em 78%. A chance dessa aprovação já está em 78% para ela acontecer em 2025. Inclusive, o chefe de pesquisa da VanEck falou que acredita até que seja mais. A Polymarket publicou no seu perfil na rede social X, no seu perfil no Twitter, o seguinte post. Tem 77% de chance de um ETF de Solana ser aprovado nesse ano. E ele respondeu, tá subestimado na minha opinião. Ou seja, ele até acredita que seja mais. E eu particularmente também acredito que seja mais o percentual de chance dessa aprovação. Na minha opinião, de novo, é questão de tempo para a gente ter um ETF de Solana Spot. Então essa é a primeira das minhas previsões. E é possível, isso para mim é questão de tempo. E é possível que com essa aprovação a gente veja também outros ETFs de criptomoedas spot indo na esteira, como por exemplo XRP, que já tem um pedido protocolado, e Litecoin. Eu particularmente tenho dúvida se existe demanda suficiente do mercado para todos esses ETFs. Eu particularmente tenho dúvida. Mas quem tem que decidir isso é o mercado. É o mercado que tem que decidir se tem demanda para isso ou não. O da Solana, eu tenho certeza que vai ter aprovação. É uma certeza pessoal. Eu realmente acredito que ao longo de 2025, a gente vai ter o início de negociação do ETF de Solana Spot. E com isso, já vai a segunda das minhas previsões. Eu acredito também que a Solana vai renovar a sua all-time high. E pelo menos a marca de $300 eu acredito que é plenamente possível. E o porquê que eu estou falando $300? Nesse momento, cada unidade da Solana está ali em cerca de $217. Com esses $217, o market cap da Solana, se a gente for ver aqui, está em cerca de 104 bilhões e 758 milhões. Eu vou ver aqui na minha planilha, 104 bi 758. Vou até aumentar o zoom aqui para vocês poderem ver melhor. Então aqui, 217 cada unidade é o preço atual e o market cap de 104 bi é 175.800. Beleza, perfeito. Vamos supor que fosse exatamente esse market cap aqui, para ser aproximado, é só para a gente ter uma noção da ordem de grandeza. Eu acredito que a marca de $300 é possível. Com isso, a Solana teria que valorizar aproximadamente 38%. Com essa valorização de 38%, considerando o suprimento, considerando o supply atual, a Solana teria que ter um market cap de 144 bi de dólar. Com market cap de 144 bi de dólar, nesse momento ela se tornaria o terceiro maior criptoativo. É natural que quando uma moeda, como a Solana, sobe, outras criptomoedas vão subir também em alguma proporção. Então, não necessariamente ela conseguiria se tornar terceiro lugar, mas ela poderia sim ganhar talvez uma posição ali. O que eu quero dizer é factível. É um market cap que não é impossível da gente ver a Solana atingindo. Solana, nesse momento, tem 104 bi e ela teria que passar para 144 bi. Na minha opinião, é um market cap, uma capitalização de mercado provável. Então, a segunda das minhas previsões também é relacionado à Solana. Então, primeira previsão, ETF de Solana Spot aprovada e negociada esse ano e a Solana pode ser negociada a $300. Isso não é nenhum conselho financeiro, eu não estou falando para você comprar Solana, mas a gente tem indícios, até por causa dos outros ETFs, por exemplo, ETF de Bitcoin, ETF de ETH, que se tiver uma demanda suficiente, isso vai gerar uma forte pressão compradora. Então, uma Solana a $300 não é nada impossível da gente ver, e eu acredito que ao longo de 2025 a gente vai alcançar. A minha terceira previsão para o mercado cripto em 2025 tem relação com as empresas listadas em bolsa, qualquer bolsa, que se expõe em Bitcoin de alguma maneira. De acordo com essa plataforma aqui do CoinGecko, que é justamente isso, Bitcoin Holdings by Public Companies, atualmente tem 32 empresas que possuem Bitcoin. Sem sombra de dúvida, a principal delas é a MicroStrategy, que nesse momento tem 444.262 Bitcoin, e a gente vê que, inclusive, todas as compras da MicroStrategy, eles têm quase 44 bilhões de dólares atualmente em Bitcoin, é muita coisa. Mas tem outras, a Marathon Digital Holdings, que é a Mara, que também está listada na Nasdaq, tem 26 mil. A Galaxy, que está listada na TSE, tem 15.449. Tem a Tesla, com 11.509. Tem a Coinbase, com 9.183. Tem a Block Inc., com 8.038. E a gente tem outras empresas aqui também. A gente tem a Metaplanet, que é asiática, que é a japonesa, com mais de 1.000 bitcoins já sob gestão, com 1.142.
A gente tem a Nanolabs, que também é listada na Nasdaq, com 360, é uma empresa chinesa. Enfim, já existem 32 empresas listadas em bolsa ao redor do mundo que possuem Bitcoin como ativo na sua tesouraria. E a minha terceira previsão é de que esse número vai crescer para pelo menos 50. Ou seja, a gente vai ter pelo menos aí um acréscimo de 18 empresas públicas tendo Bitcoin como ativo em sua tesouraria, apostando no Bitcoin realmente como caixa, como reserva. Então, isso é um claro sinal, esse aumento de empresas é um claro sinal tanto da adoção do Bitcoin, quanto da força do Bitcoin como combate à inflação. A gente teve aí ao longo do ano de 2024 acionistas pressionando a própria Microsoft para a Microsoft comprar Bitcoin. O Michael Saylor mesmo, que é um dos fundadores da MicroStrategy, fez uma apresentação de 3 minutos no conselho falando por que a Microsoft tinha que comprar Bitcoin. O conselho acabou votando não, a Microsoft não vai se expor em Bitcoin, mas isso já é uma clara sinalização de que esse debate está chegando nas grandes empresas. Está chegando ali naquele top 7 da Bolsa Americana. A Amazon também vai ter uma reunião de acionistas agora no primeiro semestre de 2025 e também vai ser debatida a compra de Bitcoin, porque os acionistas estão pressionando para essa aquisição, como uma forma de proteger o capital da empresa. Então, a minha terceira previsão é de que esse número vai subir de 32 para pelo menos 50. Eu até acredito que vai ultrapassar a marca de 50, só que essa é uma previsão conservadora, digamos assim. E para fechar esse vídeo, a minha quarta e última previsão para o mercado cripto em 2025 tem relação também com a adoção de Bitcoin, mas agora não por parte de empresas como tesouraria, mas sim por parte dos países como reserva estratégica. A gente teve já protocolado no Congresso dos Estados Unidos o Bitcoin Act, pela senadora Cynthia Lummis. E o que é o Bitcoin Act? O Bitcoin Act é a introdução do Bitcoin como reserva estratégica americana. A ideia deles era comprar 500 Bitcoin por dia como parte dessa reserva. É o que eu tenho falado repetidas vezes. Se você já viu outros vídeos aqui no Cointelegraph ou se você escuta o nosso podcast diário Giro Bitcoin, 500 Bitcoin por dia é pouco. Se a gente pegar até aqui o volume negociado nas últimas 24 horas do Bitcoin, no volume que é controlado, que é monitorado pelo CoinMarketCap, foram 359 mil BTC. Esse volume está até pequeno porque a gente está ali nessa primeira semana do ano de 2025, o mercado ainda está desaquecido, mas em média ele fica em 800 mil, 1 milhão de BTC por dia. Então 500 mil é pouco. 500 BTC, desculpa, 500 mil é muito, mas 500 BTC é pouco. Mas mais importante do que a compra de 500 BTC é o fato dos Estados Unidos estarem estudando adicionar o Bitcoin como reserva estratégica. Isso é muito significativo, isso é muito forte, isso é muito pesado. Inclusive, existem rumores no mercado que falam que o Trump poderia decretar o Bitcoin como ativo de reserva no primeiro dia de governo, que é o dia 20 de janeiro, através de um decreto que não precisaria necessariamente passar por todos os trâmites da aprovação de um projeto de lei, que isso poderia vir de cima para baixo através de um decreto. Isso acontecendo ou não, de qualquer forma, já simboliza que os Estados Unidos estão nesse debate. E não são só os Estados Unidos. Agora, em janeiro de 2025, já também se tornou público que a Suíça está avançando com uma proposta para incluir Bitcoin nas reservas estratégicas do país. Já se tem, inclusive, a foto de como vai ser a cédula de votação, porque isso vai ser levado para a população, porque vai precisar fazer uma alteração na Constituição. Atualmente, a reserva da Suíça é feita em ouro e o objetivo é justamente alterar a Constituição, até aqui o artigo 99, parágrafo 3, para colocar o Bitcoin ao lado do ouro. E a gente tem visto cada vez mais países debatendo isso de uma maneira geral. Então aqui, por exemplo, a Franklin Templeton, que é uma gestora de ativos, prevê que as reservas de Bitcoin se expandirão globalmente em 2025. Políticos na Alemanha e Hong Kong sinalizaram seu interesse em adotar reservas estratégicas de Bitcoin para os seus países. El Salvador já se popularizou por fazer justamente isso. Nesse momento, El Salvador tem 6.006 BTC sob gestão. Eles compram pelo menos um Bitcoin por dia. E se a gente for ver aqui na Arca Intelligence, a gente vai ver que alguns governos já detêm publicamente Bitcoin. Não necessariamente eles vão manter essa reserva, eles podem vender essa reserva, porque muitas vezes não é
não foi comprado, não foi minerado, foi apreendido, o que é o caso dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, nesse momento, têm 198.108 BTC. Esses BTCs foram apreendidos. O Trump falou, por exemplo, que os Estados Unidos, sob a gestão dele, não vão vender nenhum Bitcoin e vai incorporar tudo como parte da sua reserva. O governo de UK tem 61.245 BTC. O governo do Butão, que está minerando Bitcoin, tem 11.688. El Salvador, que nem a gente acabou de passar, tem 6.006. A Alemanha tinha muito mais que tinha sido apreendido, só que ao longo de 2024, foi misticamente antes da alta, foi antes de novembro, então eles perderam grande parte desse ciclo de alta, eles deixaram de lucrar bastante, eles têm 0.01 BTC. Mas dessa relação aqui, por exemplo, a gente conseguiria falar que quem comprou como reserva ou quem minerou foi Butão e El Salvador. Butão com 11 mil, país da Ásia, e El Salvador, país da América Central, com 6 mil. Ou seja, tem dois. A gente pode falar que tem dois que publicamente estão adotando como reserva. A minha previsão é de que a gente tenha pelo menos mais 5 países adicionando Bitcoin publicamente como a sua reserva estratégica. Então a gente estaria passando de 2 para 7. E essa previsão é uma previsão até que conservadora. Se os Estados Unidos, de fato, começarem a comprar Bitcoin para adicionar na sua reserva estratégica, o que a gente vai ver é uma verdadeira corrida de todos os países do mundo adicionando o BTC na sua tesouraria como uma proteção contra a inflação. Se você chegou até agora no vídeo, meu muito obrigado. Não deixe de se inscrever aqui no canal do Cointelegraph Brasil. Deixa o seu like também, que isso é muito importante para a gente. Produzimos pelo menos 2 conteúdos por semana aqui para você, para informar da melhor maneira possível tudo o que acontece no mundo das criptomoedas. E me diz aqui embaixo nos comentários o que você achou dessas minhas 4 previsões. Você acha elas factíveis ou eu viajei demais? Não deixa de colocar aqui embaixo a sua opinião. Eu vou colocar 2 vídeos aqui para vocês. O ano é novo, mas segurança no mercado cripto continua sendo importante. Então vou colocar aqui um explicando sobre os diferentes tipos de carteira que existem no mercado e um outro vídeo explicando sobre como configurar uma hard wallet do zero. Meu muito obrigado pela sua companhia e a gente já tem um encontro marcado nos próximos vídeos aqui no Cointelegraph Brasil.